A Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro, em Pindamonhangaba, realizou no mês de julho de 2023 a grande festa da UMAVIC, acontecendo precisamente nos dias 21, 22 e 23, o Congresso das Irmãs, tendo como tema Receberam Vida e se Puseram em Pé. Deus falará com você através desse vídeo. Aproveite e já se inscreva no canal. Ative o sininho, está vindo muita coisa boa para abençoar a sua vida. Aleluias! Estenda tuas mãos para cá nessa noite, amém? Ah, soberano e maravilhoso, grande é o Senhor sobre este lugar. A glória é tua, o poder é teu, Senhor amado, a palavra vem do Senhor. Pai eterno, nós apresentamos ao Senhor a tua serva, é a pequena da casa, é a menor da lavação, mas o Senhor usa conforme a tua vontade, quem o Senhor quer. Senhor, traga a revelação da tua palavra, fala conosco nessa noite, ó Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, nosso coração para ouvir a tua palavra, a tua voz, Senhor amado. Usa a tua serva, que ela diminui e o Senhor cresça, que ela diminui e o Senhor cresça pela tua graça e a tua bondade. Blinda nessa noite, Senhor amado, Pai querido, para a glória do Senhor, ó Pai, nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, igreja. Glória a Deus, quero agradecer primeiramente ao Senhor por nos conceder a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, cultuando, adorando ao Senhor, juntamente com as amadas irmãs. Louvado seja Deus, estão todas lindas, maravilhosas. Louvado seja Deus, Deus abençoe missionária Valéria, aleluia Jesus. Missionária Ângela que estava, eu falei para ela, se nós tivéssemos combinado não teria tanto dado certo, né? Aleluia, viemos de verde e preto, aleluia. Está meu esposo, aleluia Jesus, meu pastor. Estamos aqui, irmãos, aleluia Jesus, para fazer a vontade do Senhor, amém? Louvado seja Deus, sou grata a Deus por tudo, né? Aleluia, e creio que como Deus já tem falado, o Senhor só quer que nós ficamos mais atentos, porque Ele está na casa. Ele está na casa, e Ele quer usar os vasos nesta noite. Aleluia, aleluia. Ezequiel 37. Aleluia, eu estou aqui, irmão, na vocação de fazer aquilo que Deus me mandou. Aleluia, como profeta de Deus, assim como você. Aleluia, Jesus, glória a Jesus. Amém, meus amados irmãos? Ezequiel 37. Aleluia. Diz o vale de ossos secos. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs em pé no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o meu Espírito, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram ossos com ossos, e olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aleluia. Você não pode me dar um pouco de água, por favor? Água. Obrigado. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, uma palavra forte, poderosa nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós sabemos, todos conhecem essa passagem muito bem, que Ezequiel foi um dos maiores profetas, que Deus vocacionou ele para profetizar sobre a casa de Israel e Judá e as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel era um daqueles que foi levado cativo. Não tinha nada a ver Ezequiel, né, como profeta. Ele era família de sacerdotes. Mas Deus, quando Ele quer chamar alguém, Ele não quer saber de onde é, de onde vem, o que faz, o que deixa de fazer. Quando Deus escolhe o homem, Ele escolhe, está escolhido. Louvado seja Deus. E tendo Ezequiel ali cativo, junto ao rio Quebar, Deus abriu a sua visão. Deus abriu a sua visão. E ele pôde contemplar. Ali quando fala dos querubins, ele pôde falar. E ali o Senhor chamou ele. Aleluia. E vocacionou ele. Aleluia. Dizendo: hoje, a partir de hoje, aleluia, eu te chamo como profeta. Ele estava no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. E o Senhor chamou ele. Aleluia. Ezequiel, te chamo. Então te põe de pé. Aleluia. E eu vou te levantar para profetizar, aleluia, para um povo que conhece, para um povo rebelde, para um povo de dura cerviz, coração duro, povo que conhece, decalavácia, povo que me conhece, mas me negam com as suas atitudes. Arabaço e decai. É um povo rebelde, coração obstinado, porque viraram as costas para Deus. Aleluias. E foi necessário Deus levar esse povo, missionária, aleluia, para ser, aleluia, escravo, para reconhecer o poderio de Deus. Porque o povo viraram as costas para Deus, começaram a servir outros deuses, deixaram ao Senhor, viraram as costas para Deus. E foi necessário Deus levantar Ezequiel com coragem e com atitude. Aleluias. Com coragem e atitude, não temer. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu beber uma aguinha aqui, daqui a pouco secou. Deus levantou Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, eu te chamo como profeta na terra, e tudo que eu te mandar falar, tu vai falar. E esse povo vai ter que passar por um estreito para reconhecer que eu sou Deus. Aleluia, aleluia. O povo negara ao Senhor, e eles iam passar por um estreito, era inevitável. Eles iriam ter que passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, que Deus chamou a Ezequiel, e Ezequiel sentia na pele o que o povo de Israel iria passar. Ezequiel angustiou, teve perda da sua esposa. Deus falou: olha, eu vou tomar aquilo que tu mais ama, e não chora, não vai guardar luto. Não vai guardar luto, não. Eu vou fazer você sentir o que esse povo irão sentir. Não é para chorar, não é para se lamentar, porque esse povo procuraram, esse povo viraram as costas. Então eu vou te usar, sabe por quê? Porque eu amo esta nação, e eu não quero perder este povo. Então vai ser necessário eu quebrá-los,
eu amassá-los, sabe por quê? Eu tenho propósito sobre a vida deles. Aleluia. E Deus foi trabalhando ali, profetizando, usando Ezequiel para profetizar. Levantou, aleluia, e falava, mas o povo não queria dar crédito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Abadaia sou. E hoje não é diferente, igreja. Para o nosso século de hoje, missionária, Deus tem chamado, aleluia. Tem profetas aqui, tem Ezequiel, tem Jeremias, tem Isaías. Mas os profetas de hoje não querem mais posicionar em favor do reino de Deus. O povo hoje, meus amados irmãos, não querem mais sofrer por amor a Deus. Os profetas de hoje, aleluia, quer ser profeta para fazer aquilo que lhe agrada. Infelizmente, não querem sofredores. E o Senhor diz que o Evangelho nos traz marcas. O Evangelho não é doce. Pode ser doce, como diz, como desse rolo. Vai ser doce, mas vai chegar lá, vai ser tão amado. O Senhor diz, aleluia, que nós trazemos a marca de Cristo. Hoje o Evangelho está muito banal, aleluias. E hoje, louvado seja Deus, eu não estou saindo fora da palavra não, meus amados. Eu não estou saindo fora daquilo que Deus quer falar nesta noite. Ezequiel foi chamado para profetizar. Você também e eu fomos chamados para profetizar, como já foi falado nesta noite. Ou nós nos prontificamos para levantar, nos posicionar como profeta, ou o inimigo ele avança e entra destruindo. Amada sou. Enquanto os profetas cocheiam, o diabo ele avança para destruir a igreja do Senhor. Até quando, igreja? Até quando Deus vai falar? Cadê o posicionamento da minha igreja? Cadê a responsabilidade dos soldados que Deus alistou para a guerra? Sofremos sim. Somos perseguidos, somos caluniados, choramos sim, aleluia. Levanta contra nós sem causa, levantam, tentam nos matar, tentam nos jogar no calabouço, tentam. O Senhor não nos deixou enganado, mulheres guerreiras, homens de Deus que aqui estão. Aleluia, o fim está perto. Sabe por que Deus chamou Ezequiel? Porque viu nele uma autoridade, viu nele algo diferente. E Deus também viu algo em você. É por isso que Ele te vocacionou. Aleluia. E tem muitos dizendo, eu não posso. Eu sou pequeno. Eu não sei falar. Ei, se Ele te chamou, Ele se responsabiliza. Se Deus te chamou, se posiciona. Deixa de mimimi, deixa de calavaçúbia, de se vitimar diante da situação. Se Ele te chamou, Ele está na frente, igreja. A gente vê uma igreja que não consegue se levantar. Por que o povo estava enfrentando tudo aquilo? Por causa do pecado, por causa da rebeldia. Aleluia. Não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente. O povo quer andar como quer, fazer o que quer, na hora que quer. Aleluias. É geral, irmãos. É esta palavra que Deus manda falar. Não adianta eu fugir daquilo que Deus quer. O povo está preocupado mais, é grande
privilegiar dinheiro, é posição, é status, mas não querem se render aos pés de Jesus. Aleluias. Irmãos, eu falo para Deus, Deus, não importa onde o Senhor me levar, eu vou falar o que o Senhor me mandar. Aleluia. Ex-macumbeira, ex-suicida, ex-alcoólatra, eu vou fazer o que o homem quer, não. Eu vou fazer o que o meu Senhor quer. Não importa se vão aceitar ou não. Aleluia. Se for para ser igual a todo mundo, né? Não. Temos que ser diferentes. E Ezequiel era diferente, por isso que Deus, vai. Não vão receber, não vai, mas fala. Porque sabe, se tu falar, o sangue deles não será sobre as tuas mãos. Eu te chamei a vocação de um atalaia. Às vezes Deus está mandando falar, mas vai ficar com cara feia. Mas vai. Não importa. Deixa ficar com cara feia. É melhor ficar com cara feia e entrar no céu do que ficar com cara feia e ir para o inferno, igreja. Deixa espernear. Ai, terra. Muito crente, mimimi, muito dengozinho, né, missionário? Não pode falar nada. Eu vou sair da igreja. Você tem negócio com o pastor? Primeiro sim, com Deus, depois sim. Tem que ter, aleluia, Jesus, uma submissão. Mas eles não vão te levar, eles só estão ensinando você o caminho que deve usar. Mas quem vai te levar para o céu é Ele. Aleluia, deixa fazer cara feia quem quiser. E Deus já alertou Ezequiel, vão aceitar mesmo. Se puderem, vão até tentar te matar. Aleluia. Glória. Arabanaia sou. Aleluias. E eu falo, Senhor, mesmo que me doa. Tem hora que dá vontade de se acovardar, não é assim, missionário? Fala, Jesus, não vou não. Você olha assim, não vou não, Jesus. Quem é que está na tua frente? Eu não te chamei. Disse que era estreito. Aleluias. E ele dizia que eu profetizava, falava, e o povo ali rebelde. Aleluia, Jesus. E Deus foi trabalhando, e Deus foi agindo, e Deus apertando o povo, aleluia. Por que o Senhor mostrou para Ezequiel o vale de ossos secos? Simbolizava o povo de Israel. Estavam mortos. Dizia que estava vivo, mas estava morto. Tem tanta gente que está andando, fala, está vivo, não, está morto. Só diz que está vivo, mas está morto. Não sente mais a presença. Diz que vive, mas está morto. Entra na igreja e sai da mesma maneira, ou até pior. Porque vem só para olhar o defeito. Só vem para ficar olhando. O culto hoje não foi bom, irmão. Vá se converter, Dagasui de Comanai. Desce na casa do oleiro. Vai descer lá, eita, vai ter com o oleiro. Vai ter com o oleiro. Era maldaia sou. E o povo pecava tanto, endureceram o coração. Como diz lá em Ezequiel 36, se eu não me engano, versículo 20, que foi necessário Deus trabalhar para tirar o coração de pedra e dar um coração de carne para voltar a ter sentimento. E hoje tem muito dentro da igreja, o coração está tão duro. Deus fala a mesma coisa de não falar. Deus fala, aleluia. E parece que nada está acontecendo. Não está mesmo, porque não tem mais sentimento, não sente. O diabo já cegou de uma tal maneira. E aquele povo, o pecado, diz a palavra do Senhor, que o salário do pecado é a morte. O povo está pecando tanto, aleluia, que está morto. O salário do pecado é a morte. Candaia sol. O povo está pecando, sujando, aleluia.
Mas ainda é tempo de voltar para o Senhor. Não é estar dentro da igreja. Dentro da igreja qualquer um entra, qualquer um fica. É estar dentro, é intimidade, relação com Deus. Deus quer relação íntima com Ele. Aleluia! Uma nova aliança com o Senhor. E era necessário Deus mudar aquele coração, para que quando Ezequiel começasse a profetizar naquele vale, porque se Ezequiel profetizasse e o povo com o coração duro ia continuar da mesma maneira. E hoje em dia não está diferente. O povo ouve, mas continua da mesma maneira. E o Senhor chama nesta noite, se posiciona. Aleluia, porque Ele ainda não desistiu de você, não desistiu de mim. Ele tem promessa de restauração. Ai, de calamaço e de cara. Deus permitiu levarem eles para a Babilônia, porque Deus amava aquele povo, assim como Ele me ama e te ama, igreja. Mas, aleluia, o sofrimento seria inevitável, eles iriam passar. É como hoje em dia muitos estão passando consequências de pecados, de rebeldia, e acha normal. Não é normal, é Deus tratando com vaso. É Deus tratando, aleluia, para dizer: desperta, desperta, levanta dentre os mortos, eu quero esclarecer. Arabaia sou. Ai, decai. Muitos estão trocando, aleluia, aleluia, a bênção, a salvação por prato de lentilhas. O diabo tem colocado os pratos, e o povo que se diz povo de Deus abraçando. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O noivo está voltando. Acorda, igreja do Senhor. A palavra tem o endereço certo. Cada um pega a tua parte. Deus alimenta todos. Ai, com a sua porção para cada um. Desperta, se posiciona dentro da tua casa. Aleluias. Se levanta, faça o que Deus está mandando. Deixamos de ser covardes. Covarde para fazer para Deus, mas para fazer lá fora faz. E Deus está dando ainda oportunidade do povo se levantar, se posicionar, antes que a capa vai cair. Antes que a vergonha vai aparecer. Palavra dura, irmãos, aleluia. Deus não está mais passando a mão na cabeça, não. Tem muitos alisando aí o ego, aí fica assim mesmo, pecadinho, fica encobertinho aí. Deus, não, eu quero tirar do meio do povo, porque eu quero salvar. Como se levanta, aleluia, se está com o coração duro. Ah, mas eu não, o Espírito Santo de Deus já não me... Não, por que não deu? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é acusador, ele nos alerta. E se não está ligado com o céu, como é que vai ser alertado? Um filho que não ouve a voz do pai, ele vai ouvir. Não. E Deus está falando nesta noite: eu quero restaurar a minha casa.
Não é assim, pastora? Não é assim, pastora? Aleluia, Vera. Irmãos, não é tempo mais de nós cochearmos em dois pensamentos. Aleluias. Deus fala que Ele quer restaurar. Porque quando Ele diz, Ezequiel profetiza, tem autoridade nesta noite para ir lá no meio do vale e profetizar? Tem? Tem autoridade para isso? Tem autoridade para chegar lá nesse problema que você está vivendo e dizer: problema sai. Às vezes temos autoridade para tanta coisa, mas quando é para usar autoridade para fazer dentro da nossa casa, aonde quer que o Senhor não venha, não temos autoridade. E Deus tem falado, nós temos que usar a autoridade que Deus nos deu para fazer o que é bom, o que é certo. Aleluia. Aleluias. Infelizmente, irmãos, aleluia, muitos têm deixado a desejar. Mas Ezequiel, ele foi fiel. Aleluia. Até o fim ele foi fiel. E quando ele profetizou, mas foi um reboliço tão grande, né? Aleluia. Irmão, diz que era sequidade, não tinha vida, não tinha como mais. Às vezes você está dizendo, mas meu Deus, esse problema tá... não tem jeito. Deus fala para mim, tem. Fala que estava seco, não, sequíssimo. Sequíssimo, quer dizer, não tem mais jeito. Mas nós estamos diante de um Deus, irmãos, que pode, que me levantou da sepultura. Ai, Deus. Que quando fui lançado dentro de um sanatório, missionária, 4 meses lá dentro de um sanatório, eita, o meu Deus entrou lá, onde não tinha mais vida. 4 meses, sem saber quem era. Aleluia. Tudo isso foi uma preparação. O profeta, ele é preparado. E você diz, eu estou preparando profetas aqui, e não estão entendendo, estão murmurando, em vez de ficar ligado para entender o que eu estou fazendo, fica murmurando. Aleluia. Foi necessário, irmãos, eu ser lançada lá dentro de um sanatório. Irmãos, não é casinha de repouso, não. É onde os doentes lá arrancavam. Tinha paciência. Irmãos, o negócio é muito sério. Por isso que eu falo hoje, aonde eu chego, missionário, se eu entro para servir ao Senhor, eu sirvo com alegria. Se é para mim pregar a palavra, eu prego aquilo que Ele manda. Eu sirvo um Deus que entrou dentro da minha casa, onde o diabo entrou para matar minha filha. É esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que eu não me dobro diante da situação, nenhum problema, diante de Baal, porque todos eles querem que nós prostramos. Aleluia. Querem vidas, se levantem, porque hoje Ele diz, se levantem, põe-te em pé. E diz que o negócio está tão difícil que tinha osso de um lado, perna do outro, tinha outro do lado, vamos estar tudo separado. Quantos ossos? E não estava todos juntinho, um corpinho certinho lá não, irmãos. Tinha osso de fulano lá, outro de ciclano lá, perna lá. Olha como o nosso Deus, Ele faz perfeito. Primeiro Ele ajunta tudo, é isso que Ele quer fazer. Ele quer ajuntar o povo de Deus que estão dispersos, estão divididos. Ai, decai. Ele só quer que alguém se
como diz lá, envia-me a mim. Aleluias. Louvado seja Deus. Deus quer fazer o povo se ajuntarem. Às vezes se ajunta para fazer o que não presta, para falar mal do outro. Deus quer que nós nos ajuntamos para ser mais forte. Porque a palavra diz que a corda com 3 dobras ela é mais difícil de ser quebrada. Mas o povo de Deus estão se dividindo. Eu sou de Beltrano, eu sou de fulano, eu sou de Apolo. Não, irmão, nós somos uma igreja só que Cristo vai buscar. Placa de igreja, se fosse, não ficar para o lado de fora. Aleluias. Placa é só uma referência, um endereço. Mas a igreja de Cristo é uma só. E temos que nos ajuntar para orar, para clamar, aleluia, para que Satanás não cresça, aleluia, porque ele está, enquanto o soldado de Cristo, o exército de Cristo está acomodado, dormindo, o soldado do mal se levanta, se prontifica, se armando para destruir a igreja do Senhor. Aleluia, temos que nos mobilizar, irmãos. E diz a palavra do Senhor que foi juntando ossos de um lado, ossos do outro, e foi juntando cada um do seu corpo, cada um no seu devido lugar. Aleluia, Jesus. E se juntou tudo, e foi aquele reboliço. Aí foi crescendo carne, foi crescendo isso, foi crescendo aquilo, mas faltava alguma coisa. Vida. Vida. Como eu disse, está na igreja, tem aspecto de, vai estar morto. Deus quer soprar de novo. Ei, te homenai, eu sou. Deus quer soprar. Ei, açuia lá, manto e calavas. Deus quer trazer um avivamento no meio da igreja. Deus quer tirar do comodismo e Ele quer soprar, aleluia, como no dia de Pentecostes, que foi grande o mover de Deus. E para isso acontecer, temos que estar ligados todos no mesmo lugar, unânime. Aleluia, não adianta um ficar aqui e outro lá, não. Todos no mesmo propósito. Aleluias. Ele diz: profetiza 4. Profetiza que eu vou enviar o vento. Vou soprar vida. Vou soprar vida. E vão se levantar um grande exército em extremo. É o que Deus quer fazer nesta noite. Levantar um grande exército que se prontifica e diz: eu vou, Senhor. Não importa o que eu vou passar, mas por amor a Ti eu vou. Eu vou. Por amor a Ti eu vou. Ei! Se é para ir, é nosso. Vai! Se é por Ele, vai! Aleluia! E grande foi o que Deus fez através de Ezequiel naquele vale. E Deus quer te levar em visões, quer abrir visões de crente. Deus quer abrir visões nesta noite e mostrar a glória dEle. Aleluia. Deus quer trazer um sobrenatural para a igreja do Senhor. Porque quando o povo se ajuntava, tinha milagre, tinha cura, tinha tudo, irmãos. E muitas das vezes nós nos ajuntamos, o povo fica tão calado, parece que está pior do que um velório. Não dá um glória a Deus, não dá lugar para Deus. E onde tem Deus, tem coisas tremendas. Aleluia, nós precisamos, aleluia, sair do comodismo e deixar Deus fazer da maneira que Ele quer. Sai do salto, sai da posição. E se é para chorar, chora. Se é para dar lugar para profetizar, profetiza. Se é para tu impor a mão, dizer: filha, levanta. Ei, Deus quer fazer isso, porque tu é vaso. Às vezes entra alguém doente precisando de um abraço, volta sem um abraço. Porque o profeta não se prontifica para ir fazer o que Deus manda.
Irmão, coisa linda é quando entra alguém na igreja e ele se sinta abraçado por Deus, ouve uma palavra. Ah, mas eu não, eu vou profetizar, eu vou ler. Irmãos, não foi assim com você até chegar onde você está hoje? Aleluias. Então se prontifica. Deus usou um profeta para que hoje eu estivesse aqui. São 27 anos de caminhada. Aleluias. 27 anos com Cristo. Deu vontade. Deu vontade de largar o ciclo de oração. Deu vontade. Irmão. Mas eu falei, eu não faço isso. Sabe por quê? Eu honro o nome do meu Deus. É isso que Deus quer hoje. É não negar o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E grande foi o reboliço, a vitória. É o que Deus quer para nós nesta noite. Não adianta ouvir todos os dias e não toma posse da palavra. É a mesma coisa, todo dia que é oração, mas não se posiciona. Todo dia está na igreja, ouve Deus falar, mas não se posiciona. Deus vai repreender o inimigo, deixa a porta aberta, o diabo volta. Enquanto tiver uma porta aberta, é legalidade para o diabo entrar. Não adianta subir monte, descer monte, fazer campanha, descer campanha, se não fechar as brechas. Não adianta. É isso que Deus quer nesta noite. Posição diante do Senhor. Quer ver vitória, irmãos? Se Ele prometer, Ele é fiel. Mas nós temos que nos manter na posição de Deus, para receber os propósitos de Deus na nossa vida. O processo não vai nos matar, só vai nos aproximar de Deus. Aleluia. Então nesta noite, igreja do Senhor, já passei 2 minutos, já vou entregar, tá, missionário? Levanta. Quer sair do vale? Começa a profetizar. Começa a dar lugar para o Senhor. Aleluias. Hoje eu estou aqui, irmãos, para contar aquilo que Deus fez na minha vida. Deus fez um mover, tem feito grande reboliço. Tem sido fácil? Não tem sido. A gente que cuida de igreja é terrível. Tem dia que é só a vontade de chorar e nem levantar da cama. Tá a missionária Ângela ali, eu falo que é minha companheira. Aleluia. Deus sempre vai colocar alguém para estar do nosso lado. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Lá em São Paulo eu tinha uma. Cheguei aqui em Pinda, o Senhor me presenteou com a missionária Ângela desde o início do ministério. Estamos aí guerreando, irmão, sempre profetizando no meio do vale. Enfrentamos dificuldades, sim. Mas o Senhor disse que não seria fácil. E o Senhor diz nesta noite, não vai ser fácil. Mas se você crê que eu sou contigo, vá e faça. Porque eu vou honrar tudo aquilo que sair da sua boca. Então não temas. Mesmo que muitas das vezes, aleluia, nós tentamos recuar. Dizer, Senhor, quem sou eu? O Senhor diz, eu sou aquele que te chamei, te limpei, te coloquei de pé para ir. Então vai e faça e deixe o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Então que nesta noite, igreja do Senhor, receba essa palavra. Se você está fraco, se você está sem ânimo, quer se levantar, venha para frente. Eu creio que os pastores vão orar por você, aleluia. Você vai ter um ânimo para continuar a caminhar. Se você se encontra abatido sem força, aqui é o melhor lugar, aqui é o pronto-socorro, onde Deus cura, onde Deus liberta, onde Deus transforma. Não é vergonha, irmãos. Então que nesta noite, se você se encontra desta maneira, vem para frente. Eu creio que os pastores vão orar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você também, que não aceitou Jesus ainda, você é escolhido desde o ventre. Não adianta fugir do chamado. Quando o Senhor escolhe, está escolhido, pronto, acabou. Não tem jeito, não tem volta. Então se você não aceitou Jesus, não serve ao Senhor, o momento é agora. Porque o tempo está se findando. Amém?